Saúdo a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Espero que todos vocês estejam bem, estejam esperando algo de Deus, como o meu coração almeja nesta noite. É um privilégio muito grande estar falando com vocês aqui ao vivo. E eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade. E junto com vocês me sinto feliz porque é um povo que deseja morar no céu. E aqui a nossa intenção não é nada mais e nada menos do que unir as nossas forças para que nós possamos alcançar o almejado céu. Sabemos que as lutas são grandes, têm se aumentado cada dia mais, mas não é motivo da igreja se desesperar, não é motivo de nós perdermos as nossas esperanças, não é motivo de nós entrarmos em desesperos, porque a palavra de Deus deixou bem claro que nos últimos dias seriam tempos difíceis, tempos de dores, aflições, tribulações, traições, angústias. Então é mister que tudo isso se aconteça, porque nós temos que sair dessa terra. Desejo que todos vocês sejam bem-vindos, recebam o meu abraço e o primeiro abraço especial do Espírito Santo, porque sem ele nada somos, não poderíamos jamais estar aqui, mas se hoje nós estamos, é porque o Senhor nos guardou, nos livrou, nos protegeu, e esse Deus de fogo tem nos trago até aqui. E nesta noite me sinto privilegiada, porque foi por ordem dele, por ordem desse Deus perfeito, que o Senhor nos concedeu essa grande oportunidade. Eu sei que muitos corações estão precisando de um conforto, de um consolo, da graça de se alicerçar com Deus. E essa necessidade é uma necessidade urgente da igreja. Muitas pessoas estão desapercebidas, estão sem entender o contexto da atualidade. São pessoas que se distanciaram da única trajetória que seria o alvo, os céus. Pessoas que começaram a marchar com Cristo, tomaram certas decisões na vida e se perderam. E a Bíblia diz que nós não temos que olhar para trás. Nós não temos que olhar para a nossa esquerda e nem para a nossa direita. Nós temos que continuar. Embora seja uma caminhada que deixa marcas, seja algo que a gente não tinha como previsão, mas nada podemos fazer. A Bíblia diz que a salvação é individual. Cada um prestará conta daquilo que fizer diante de Deus. E a palavra deixa também bem claro que se até mesmo alguém da nossa parentela, da nossa família, que não quiser seguir o caminho do céu, nós não podemos fazer parte com o que as pessoas que estão à nossa volta vierem a fazer. E aquele que recebeu a marca da salvação, porque a Bíblia também diz bem claro, muitos são chamados, mas são poucos escolhidos. Igreja do Senhor, irmãos e irmãs que me acompanham nesse canal, vocês têm percebido que nós tivemos uma temporada de oração, contando bem certo, chegaram a quase 100 dias de oração. Se me parece, foram 95 dias de clamor a Deus. Porque são dias difíceis, né, irmãos? Dias que a verdade tem que ser dita. Porque existe uma igreja muito preciosa que custou o sangue de Jesus Cristo. E essa igreja, ela tem uma marca. E essa marca, ela vai ser trocada pela entrada no céu. Então, irmãos, muitas das vezes, muitas pessoas não compreenderam e acharam até mesmo que nós tivemos falta de amor, mas não foi bem assim. Talvez seja pelo muito amor que o Senhor deixou pelos seus na terra e que reflete no coração do salvo. Este é o verdadeiro amor, porque quando nós, conhecendo a verdade, conhecendo do que se tratava, do que se passava, nós seríamos covardes se nós não tivéssemos feito o que Deus determinou, o que
nós fizéssemos, embora causou muita discórdia ou muito mau entendimento, mas o alvo que é Cristo nós não podemos deixar. Nós não podemos trocar a nossa salvação por amizades. Nós não podemos ter conformismos. Então foi necessário que assim fosse feito. E nesta noite eu sinto a alegria do Senhor em ter podido transmitir a verdade para uma igreja que precisa não descer para a condenação, mas para uma igreja que precisa encontrar com o noivo. Nós temos uma cadeira no céu, nós temos um lugar especial preparado por Jesus Cristo e ninguém quer perder o seu lugar. Porque, irmãos, vocês sabem, aqueles que estão pela primeira vez, nunca ouviram falar de Cristo. Esse Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário, mas para que nós fizéssemos posse dessa salvação gratuita, nós temos que seguir a Cristo, obedecer essa palavra, respeitar os mandamentos do Senhor. Queira sim ou queira não, queira o homem concordar ou não, é mérito do Senhor nas nossas vidas. Falar a verdade para aqueles que ainda não conhecem a verdade, porque o Espírito Santo de Deus é um Espírito da verdade, e aonde existe o Espírito Santo não pode existir engano, não pode existir o erro. Então, queridos e queridas do Senhor, nessa noite, o Espírito Santo de Deus continua falando muito forte no meu coração. E eu quero que esse Espírito Santo também fale com vocês. É a última hora, é chegado o último dia, os últimos dias. A Bíblia diz no livro de Salmos, aqui no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos estão procurando por essa casa do Senhor? E muitos estavam enganados, achando mesmo que era a casa do Senhor. Até quando nós haveríamos de permanecer, deixando você sem saber a realidade da casa do Senhor? Nós estamos à procura da casa do Senhor, mas no mundo de grandes corrupções, nós não temos muitos lugares onde nós podemos confirmar sendo a casa do Senhor. Mas nós somos a casa do Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E aqui nós estamos com o Espírito Santo nos nossos corações, para transmitir para aqueles que ainda não têm, porque é chegado o dia, é chegado o momento em que os céus irão se abrir para a chegada do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o grande eu sou, aquele que espera por uma noiva amada, espera por uma igreja lavada e redimida pelo sangue de Jesus Cristo. E o salmista dizia, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, a tão sonhada cidade celestial. Eu espero que vocês estejam com ansiedade também de colocar os seus pés nas portas dessa cidade, da grande Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é bem estabelecida. Então não é de qualquer maneira, não é em qualquer lugar, não é de qualquer forma que nós colocaremos os nossos pés nessa cidade chamada Jerusalém. E o Senhor nos escolheu para que nós possamos também fazer parte de uma minoria, mas que seja uma minoria fiel, que possa ser usado nas mãos do Senhor como um verdadeiro vaso para transmitir a todos que ainda não conhecem uma palavra verdadeira. Porque o que adiantaria vocês serem enganados e na última hora chegar no lugar que vocês não esperariam estar por uma eternidade inteira? É algo que nós temos que parar, meditar, pensarmos e tomarmos a posição certa, porque ainda o Espírito Santo está bradando nessa terra tão pecaminosa, numa terra que jaz no maligno. Então aqui estamos na palavra. Eu quero que todos vocês compreendam o momento sério
Não é pelas minhas palavras, porque na verdade eu não sei falar, mas é pela palavra do Senhor, que é uma palavra que sai com eficácia. Aonde essa palavra penetra, ela penetra com muita força. E aqui nessa noite eu sinto feliz, porque o Senhor me trouxe para ter essa oportunidade de falar em público. Eu sei que vocês, muitos, já podem me conhecer. Eu sou a missionária Cleide, mas eu não estou aqui pelo meu nome, eu não estou aqui pelo cargo de missionária, eu não sou nada. Eu estou aqui pelo nome do Senhor, que tem que ser glorificado, pelo nome do Senhor, que tem que ser proclamado na terra. Quantos poderiam fazer isso e não fazem? Quantos estão com a oportunidade na mão, mas não usam essa oportunidade dada por Deus para abrir os olhos daqueles cegos? Não digo cegos fisicamente, mas cegos espirituais. Porque, queridos e queridas do Senhor, se nós queremos e alcançamos, temos que repartir com aqueles que não têm. A Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. Então é mister que se levanta na terra, verdadeiros mensageiros do Senhor, que em posições de dificuldades, eu digo dificuldades porque são pessoas que são até mesmo não reconhecidas na terra, mas não é necessário ter reconhecimento na terra. A necessidade é ser reconhecido no céu, é ter uma vida com Deus, é ter uma vida na presença do Senhor. E assim, com a presença do Senhor, mesmo com indiferenças entre irmãos ou irmãs, mas proclamar a verdadeira mensagem. E eu quero muito fazer parte dessa minoria que não tenha medo, mas que tenha coragem de, determinada por Deus, falar a verdade, indiferente da situação, indiferente das ocasiões, mas poder ser verdadeiros. Queridos e queridas do Senhor, nessa noite me sinto à vontade de ler a palavra do Senhor. Eu quero muito que vocês reverenciem, porque essa palavra fechada, ela é um livro normal, mas quando se abre, é a boca do Senhor falando conosco. E aqui nós estamos, vamos ser alimentados por essa boca gloriosa, por essa boca que só traz vida, só traz abundância de alegria. Irmãos, vocês podem pensar, mas como? Diante de tantas coisas que já aconteceram, nós temos forças. Quem coloca essa força, quem coloca essa ousadia, é o Espírito do Senhor. É necessário que vocês busquem, que nós busquemos. Não estamos prontos ainda, estamos na terra preparando, estamos ensaiando para essa morada celestial. E aqui nós estamos para abrir a palavra. Pega a sua Bíblia, medite nessa palavra, porque o que o Senhor vai falar aqui, eu tenho certeza que vai alcançar alguém. Talvez não possa alcançar a todos, mas alguém vai ser direcionado. Tem o endereço certo. Quando o Senhor nos toca, é porque alguém à distância precisa. E então vamos abrir a palavra no livro de Isaías. Isaías, capítulo 29, no verso 13. Que o nome do Senhor possa ser glorificado, exaltado. Que vocês que não têm ainda experiências com Deus, comecem a buscar. Comecem a ter uma vida centrada somente para receber. Porque, queridos e queridas do Senhor, a Bíblia diz: aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta abre. E aquele que pede, recebe. Então, queridos, é tempo ainda. Não se encerrou, não se fechou. Muitas pessoas pensam que não tem mais oportunidade. Engano de Satanás. Enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo estará junto com a igreja. Então a Bíblia diz que o Senhor jamais deixaríamos desamparados. Jamais Ele não nos deixaria sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Por mais que não temos pessoas do nosso lado, por mais que não temos pessoas que poderiam estar te dando um abraço, poderiam estar te dando palavras de consolo, não precisamos. A presença gloriosa do Senhor nos traz tudo isso. Nos traz alegria, nos traz conforto, nos traz paz, nos traz ousadia, nos traz coragem. É o que falta em muitos. Coragem. E a coragem só é dada através do Espírito Santo. Não tem mais como alguém dizer que tem coragem de
de defender essa palavra da verdade, se não for pelo Espírito Santo. Não tem como, não tem jeito, queridos. E o Senhor nos deixou passar por fornalhas. O Senhor me deixou passar dentro da fornalha, para que hoje eu passei na fornalha, mas eu não fui queimada pelaquele fogo. E hoje, queridos, eu posso testemunhar com mais ousadia. Eu tive tempos e tempos na minha vida. O Senhor me concedeu tempos desde a minha infância, para que a glória dele hoje possa ser notória na minha vida. Eu passei por uma infância na presença de Deus. Eu passei por uma juventude na presença de Deus. Eu consegui vencer o mundo, não porque eu tenho méritos, mas é porque Deus me deu força. Deus me deu a graça. Quando o Senhor me batizou com o Espírito Santo, queridos, eu tinha 12 anos de idade. E com meus 12 anos de idade, eu comecei a sentir essa glória. Eu comecei a sentir a diferença que é de uma pessoa que não tem o Espírito Santo com aquela que já foi selada. Queridos e queridas, imagina isso. Desde os meus 12 anos de idade, claro que eu passei dificuldade. Claro que eu atravessei lutas difíceis, dificílimas. Não foram coisas que eu sonhei para a minha vida, mas que Deus permitiu. Então, no momento das nossas lutas, nós temos que entender que existe a permissão de Deus. Muitos podem pensar, mas a irmã fez isso, teve coragem. Sim, permissão de Deus. Deus permitiu eu estar certo tempo, certos anos, porque o Senhor precisava de muitos existirem na terra para ouvir uma palavra através de testemunhos. E o testemunho, ele não tece a verdade. Porque, irmãos, quando o Senhor fala, minha filha, você vai passar isso e isso, e a gente pensa, Senhor, eu não sou capaz. Eu não tenho condições. Realmente, eu não tenho condições. Nunca tive condições. Mas a minha vontade era fazer a obra de Deus. E é a vontade. Ainda é a minha vontade. Eu digo a vocês que essa vontade está dobrada. Ela se duplicou na minha vida. Porque eu vejo necessidade de pessoas que precisam ouvir essa verdade, queridos e queridas. Claro que nós não vamos poder alcançar o mundo inteiro. Eu sozinha não vou alcançar o mundo inteiro. Você sozinho, você sozinha não alcança o mundo inteiro. Mas você faz a tua parte. O irmão faz a tua parte. A irmã faz a tua parte. Eu faço a minha parte. Nós vamos unir as partes. Nós vamos conseguir. Muitos podem pensar, mas você tem que estar em todos os lugares, na rua, fazendo obra de caridade. Eu não vou conseguir fazer isso. Claro, a onipotência, a onisciência, a onipresença só é de Deus. Ele sim. Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele consegue falar e ver tudo o que acontece ao mesmo tempo. Nós não. Nós somos limitados. Nós somos limitados. Então, queridos, eu jamais, que aqui onde eu moro, eu posso evangelizar a rua, o meu bairro, eu posso conseguir evangelizar a cidade, mas eu não vou conseguir evangelizar o mundo inteiro ao mesmo tempo, não. Então, irmãos, querido, preste atenção. Ouça a voz do Espírito Santo que fala aí na terra. O Senhor está querendo pessoas determinadas e corajosas para fazer até onde o Senhor permitir na tua vida. Você não tem que estar desesperado para você alcançar o mundo inteiro de uma vez só. Não. O Senhor usa muitas. O Senhor está levantando um exército capacitado. Mas é pessoas que buscam. Pessoas que têm vida com Deus e colocam o joelho no chão. E isso muitos queriam tirar da igreja. Queriam dizer para a igreja que era só levantar os olhos ao céu e pronto. Deus ouviu, perdoou e acabou. Não é assim. Nós temos que ter vida com o Senhor. Nós temos que ter madrugadas e madrugadas em oração. Aquele que busca o Senhor encontra, mas tem que buscar. Pedir. A Bíblia poderia ter falado pedir uma vez só, mas já está no plural. Esse plural significa muitas e muitas vezes. Ainda não somos varões perfeitos, varoas perfeitas, não. Estamos buscando a perfeição. Quando a perfeição estiver totalmente na nossa vida, pode ter certeza que Jesus não vai deixar nem um dia mais nós ficarmos na terra. Nós seremos levados aqui, porque o Senhor tem prazer na morte dos seus santos.
O Senhor tem prazer na morte dos salvos. Porque quanto mais se fica nessa terra, mais é propício a cairmos. E de uma certa forma, que nós poderemos cair e não conseguirmos mais levantarmos. Mas é tempo, gente, de despertar. É tempo de despertar. Porque o Senhor está chegando com um grande avivamento para a igreja. O livro de Joel disse sobre o avivamento das últimas horas, dos últimos dias. O Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Mas não é carne de qualquer maneira. É a carne que busca o Senhor. É a carne que se preserva na presença de Deus. Que se liberta do pecado. Claro que você não vai conseguir libertar do pecado de hoje para amanhã. É um trabalhar do Senhor. É um dias e dias determinado de esforço. Não é fácil. Saber ter uma vida com Deus não é fácil, queridos. Temporadas com o Senhor. Mas se nós não vigiarmos de uma noite para o dia, ou de uma hora para outra, de um segundo para outro, nós perdemos tudo. Perdemos todas as nossas ações. E o que vai adiantar? Ganhar o mundo inteiro, perder a nossa alma. Imaginem, hoje nós levantamos, tivemos a oportunidade de comer, resolver as nossas questões da vida. Estamos aqui nessa noite, estamos vivos. Essa é uma certeza. Enquanto tem vida, tem esperança. Imaginem se nós tivéssemos levantado, tivéssemos vivido a parte da manhã e na parte da tarde tivéssemos perdido o nosso fôlego de vida. E agora nós estivéssemos já mortos, sendo preparados para o sepultamento e a nossa alma já selada. O destino da nossa alma, ele se sela com a nossa morte. E se nós não estivéssemos preparados, se nós não tivéssemos buscado ontem, buscado hoje de manhã, perdido, estivéssemos longe do Senhor, mas mesmo assim, chegado o nosso momento e nós tivéssemos morrido nessa tarde de hoje, já estaríamos aonde? Em condenação. Então, enquanto tem vida, há esperança. Não deixa para fazer amanhã o que você pode fazer agora. Se hoje você pode, toma esse presente de Deus na sua vida. Porque muitos estão falando muito, mas não estão servindo a Deus. Proclamam-se muito, mas não tem um conteúdo com Deus, não vai adiantar nada. Servir a Deus só da boca para fora, não vai adiantar nada também. Então, queridos e querida, toma exemplo. Toma como exemplo um testemunho de vida de muitos que possuem testemunhos de vida, de grandes provas. Se você conseguir conversar com os servos do Senhor, eles vão falar com vocês que eles também passaram prova e passam provas. Eles não estão isentos de provas e lutas, não. Porque tem pessoas que falam assim, eu não estou servindo a Deus porque eu não tenho força, eu não consigo. Querido, isso não é uma desculpa. Isso não vai justificar a sua vida diante de Deus se você for condenado. Senhor, eu estou aqui, perdi minha salvação porque eu não consegui. Isso não é justificativa. É por isso que o Senhor tem pressa de uma igreja revestida. É por isso que o Senhor tem pressa de homens e mulheres que deixam tudo para servir a Deus. Se você vê que não dá mais onde você está, saia do meio. Porque senão aquele meio vai te contaminar. Porque existe só um tempo que Deus permite. Daquele tempo até onde Deus permite, você pode ficar. Mas dali para frente, se você ficar, você estará em condenação. Você estará perdido também. Então é você que tem que decidir o seu caminho. Jesus já fez tudo por você. E nessa noite eu estou aqui para te ajudar. Por pouco tempo, por um pouco período, por um pouco espaço de horas aqui. Mas eu quero ajudar vocês. E vamos ler a palavra Isaías 29:13. Preste atenção. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá
e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras. E dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra disseste ao seu artífice: não me fez. E o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Porventura não se converterá o Líbano num breve momento em campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras deste livro, e dentro a escuridão, e dentre as trevas, os olhos dos cegos as verão. E os mansos terão gozo sobre o gozo do Senhor. Os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Palavra maravilhosa, palavra linda nesta noite. Queridos e queridos, irmãos e irmãs, nós vemos aqui o Senhor falando sobre um povo que se aproxima do Senhor com a sua boca. Um povo que anuncia o Senhor com seus lábios. Um povo que fala e fala muito. Pode até falar bonito, mas é só com a boca. O Senhor disse: os seus lábios me honram, mas o seu coração para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos. Então é a hora do despertamento. O Senhor preparou um remanescente, uma minoria fiel, que vai conseguir servir ao Senhor não só de boca, mas de todo o coração. Porque o Senhor não vai buscar quantidade, o Senhor está buscando qualidade. E a qualidade está em servir ao Senhor, e o temor do Senhor dentro do coração. Dentro do coração, queridos e queridas do Senhor, é algo que ninguém tira. É algo que alguém olha para você e pensa que você talvez está conivente com o erro, com o pecado. Mas você não está, porque no seu coração tem o temor do Senhor. E é o necessário da igreja do Senhor, é ter o temor do Senhor no coração. Não é na boca, não é nos lábios, não é nas palavras, não é concentrado nos mandamentos, mas é no coração que sai os desígnios da alma. E se o coração sair os desígnios da santidade do Senhor, você vai conseguir ter um coração reto. E o seu coração reto, nossos corações retos diante do Senhor, nós podemos passar onde passarmos. Nós podemos presenciar o que nós presenciarmos. Nós podemos estar inseridos no contexto. Nós podemos estar inseridos no meio, mas não seremos contaminados. E aqui o Senhor alerta. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor nos disse: portanto, eis que eu continuarei a fazer uma obra maravilhosa. Aonde será essa obra maravilhosa? Será no meu coração? Será no seu coração? Será em nossos corações? Com certeza. Com certeza o Senhor tem essa obra maravilhosa que servirá de um assombro. Porque a sabedoria dos seus sábios perecerão. Aqueles que não são alicerçados em servir a Deus de corpo, alma e espírito, eles perecerão mais cedo ou mais tarde. Estão servindo de engano, mas não vão servir de engano para sempre. Chegará o dia do juízo de Deus. Chegará o dia em que eles, com a sua sabedoria, perecerão. A palavra do Senhor disse: mas o entendimento dos prudentes, o entendimento dos inteligentes, esconderá no seu coração, no seu esconderijo, o assombro da sabedoria do Senhor, que é essa obra maravilhosa. E essa obra maravilhosa está escondida na terra. Não é só nos olhares humanos. Olhando para a multidão, nós não conseguimos discernir, separar aonde estão os corações que conseguem conter essa obra maravilhosa. Olhando com os nossos olhos físicos, nós não vamos conseguir discernir.
Somente a presença do Senhor saberá dizer onde eles estão. São poucos, mas estão espalhados no mundo. Estão em lugares que nós, olhando, não acharíamos que estaria. Pessoas simples, sim. Pessoas simples, que não têm a sabedoria que vai fazer perecer. Pessoas simples, mas pessoas que têm objetivos verdadeiros. Pessoas que conseguem não ser covardes, mas ser determinados a defender o Senhor em qualquer instância da sua vida. Se está sofrendo fome, consegue defender o Senhor com fome. Se está passando luta, consegue defender o Evangelho do Senhor passando luta. Se está sofrendo dentro da sua casa, dentro da sua família, porque por permissão de Deus, mas consegue defender um coração justo, um coração reto na presença do Senhor. E esta é a diferença que vai fazer o assombro na terra. O Senhor está chegando com uma restauração do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que muitos haverão de ver esse assombro espalhado na terra, para que o nome do Senhor seja glorificado. É o Senhor que vai fazer isso. Mas para que Ele faça isso, você tem que ser determinado em querer ser o vaso. Não querer ser o oleiro, mas querer ser o vaso. A Bíblia diz: quem nos vê e quem nos conhece, vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro. O oleiro não é igual ao barro. O oleiro é diferente do barro. O vaso tem que entender que ele é vaso para ser usado nas mãos do oleiro. E tem muitas pessoas que estão querendo se fazer de oleiros e estão esquecendo de se moldarem como vaso na presença do Senhor. Cada dia, cada segundo, cada momento. Então aqui nessa noite eu sinto a presença gloriosa do Senhor. E eu quero muito que vocês também sintam que essa presença invade o seu lar, a sua casa, a sua família, o seu coração. Que a partir dessa noite você possa ter entendimento. Você não tem que ser visto pelos homens. Você não tem que ser contemplado por multidões. Mas você tem que ser determinado a ser encontrado pelos olhos do Senhor. Aqueles olhos que procuram os fiéis da terra. E quando Ele encontra, Ele vai fazer um assombro no seu coração. Ele vai fazer do seu coração aquilo que vai estremecer essas nações. Vai estremecer aonde você passar. Você ser uma pessoa só, mas quando olharem para você de cima a baixo, vão fazer: essa pessoa é diferente. Ela é diferente, ela carrega algo com ela que ela não mostra. Ela não mostra no físico, ela não mostra na aparência, ela não mostra no conhecimento, mas ela tem algo que impacta, que é a glória do Espírito Santo. É a glória do Senhor que tem que impactar as nações. E nessa noite aqui nós vemos, não temos que ser o oleiro, mas temos que ser o vaso. Vocês querem ser vaso do Senhor? Ah, mas tem chance ainda? Tem oportunidade ainda. Seja você a diferença, seja você o remanescente do Senhor, porque a igreja do Senhor não pode viver como um pássaro numa gaiola, preso, sem liberdade, não. O Senhor nos chamou servos e servas do Senhor para ficar contidos, oprimidos, não. O Senhor nos chamou para pôr em liberdade os cativos, aquele que precisa ouvir da tua boca essa palavra que edifica, uma palavra que renova, uma palavra que traz fôlego, que traz força. É Deus falando com todos, porque é chegado o dia, a hora. Nós não vamos ficar aqui na terra por muito tempo, e a igreja não precisa disso. Muitas pessoas querem talvez passar o tempo achando que nós estamos com medo da morte. Nós não estamos com medo da morte. Nós queremos muito que nós estejamos preparados para esse dia glorioso, a qual nós perderemos a vida na terra, mas nós entraremos na glória com o Senhor para uma eternidade com Ele. Isso vai valer a pena. Isso vai valer a pena para uma igreja que não precisa ouvir muito, porque a Bíblia diz que a sabedoria dos sábios vai perecer. As palavras vão, as palavras ditas somente da boca para fora serão desperdiçadas na terra. É Deus poderoso, glorioso. Mas quando uma palavra sai revestida do Espírito
Espírito Santo, ela não deixa nenhuma vírgula para trás, porque o Senhor não é homem para mentir, e tampouco filho de um homem para se arrepender do que ele falou, do que ele prometeu. E o Senhor nos disse: aquele que perseverar até o fim será salvo, porque ainda dá tempo. Dai surimicanda levanai, dai surimihanda rianda caramasserianda. Deus poderoso, glorioso nesta noite. E a Bíblia diz que os surdos ouvirão. É isso que é necessário, abrir os ouvidos para começar a ouvir essa palavra. Porque, queridos, muitos têm ouvido muita coisa, mas é muita coisa que se perecerá. Mas a palavra do Senhor, ela precisa ser ouvida. Mas poucos estão para falar, muitos são chamados, poucos escolhidos. A seara é muito grande, a seara é muito vasta, mas aonde estão os ceifeiros? Aonde estão os trabalhadores? Os trabalhadores já encerraram seus trabalhos. Os trabalhadores encostaram as suas ferramentas, se acovardaram, estão com medo das ameaças, estão com medo das falácias e não pregam mais, não anunciam mais. Deixa o rebanho do Senhor ir marchando para cair no inferno. Isso é covardia. E muitos falam: você, minha irmã, não teve amor. Claro que eu tive muito amor, porque o amor do Senhor é verdadeiramente esse, de não deixar os seus servos enganados. Esse é o verdadeiro amor do Senhor para com a igreja. É não deixar os filhos do Senhor serem enganados. Esse é o verdadeiro amor do Senhor. E aquele que tem o amor do Senhor, ele não vai ser contido para ficar com vergonha, com medo, com covardia, não. E a palavra do Senhor diz que os surdos ouvirão. Então é momento daqueles que são surdos abrirem o ouvido para ouvir a verdade. É o Senhor bradando da terra. O Senhor tem pressa que aqueles que quiserem ouvir ainda dá tempo. Os surdos ouvirão e servirão de estrondo na terra, serão assombro na terra. A palavra que o Espírito Santo vai trazer nos últimos dias não é uma palavra fria, cansada, não é aquela palavra que você tem vontade de não ouvir mais, mas é aquela palavra que você ouve, quer ouvir de novo. Aquela palavra que edifica o corpo, a alma e o espírito. E nesta noite eu me sinto alegre de poder falar com vocês, mesmo que eu não consiga falar em boas palavras, em palavras de grande sabedoria, mas é a palavra do Espírito Santo que penetra na profundeza da alma. E aqui eu tenho certeza que tem almas que precisam ouvir. O Senhor está preocupado contigo para que você abra os seus ouvidos e deixa de ser surdo, deixa de ser guiado pelos enganos, porque o Senhor já está dando a noção para a igreja entender. É Deus que está dando entendimento. Porque, queridos e queridos, o que vai adiantar você ser enganado quando você abrisse os seus olhos? Você estaria ali para uma eternidade de dores, sofrimentos e lágrimas. Então é momento de você começar a entender a palavra. Os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor. Os mansos de coração terão gozo sobre gozo. Não é um gozo que você vai ter hoje e amanhã não tem mais. É hoje você tem você tem esse prazer de estar meditando na palavra, e amanhã você vai ter o prazer dobrado. Gozo sobre gozo. E os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Então, queridos, muitas pessoas estão pensando que não tem mais jeito, porque ninguém acredita em mais nada, não é assim? Você pode não acreditar em mais nada, mas você tem que acreditar nesse tudo que é essa palavra. Você pode
está desacreditado de pessoas na terra, mas nunca se desacredite do Espírito Santo. Nunca faça isso, porque o Senhor disse que Ele ama aos que o amam, e aqueles que amam o Senhor buscam e encontram. Andai, é Deus poderoso. Então nessa noite eu digo a vocês, esse mesmo Deus que ama, Ele vai fazer justiça. Mas como assim? Deus tem que ser só amor. Deus é amor, mas Ele é justo e Ele faz justiça. É por isso que Ele deixa na terra pregadores e pregadoras para abrir a boca, ser usados pelo esse Espírito Santo, para que ninguém fique enganado. Ninguém possa ser enganado. E assim o Senhor fala nesta noite, o mesmo Deus que ama, que trouxe essa palavra de amor para você que precisou desse abraço nesta noite. Ele fala também da outra forma: se você não prestar atenção e se você não sair do erro que você pratica, que são os pecados cotidianos, o mesmo Deus que ama, Ele vai fazer justiça, porque Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E para entrar na glória e para entrar no céu, nós temos que ter as nossas vestes limpas e lavadas, purificadas no poder dessa palavra. Eu quero muito que você sinta essa glória, porque a palavra do Senhor disse que será um estrondo, obra maravilhosa. Obra maravilhosa não é uma obra de qualquer maneira, não é uma casa, não é um edifício, não é um palacete que o homem constrói, não é as mansões que tem na terra, não. É obra maravilhosa. É obra que vai tirar você dessa terra física para uma terra celestial. Imagina isso, você que ouve tanto falar nesse Jesus, você que ouviu tanto falar nesse Deus tão poderoso, e quantas vezes você não desejou vê-lo? Quantas vezes nós nos desejamos encontrar com esse Jesus tão querido e tão amado? Quantas e quantas vezes o Senhor nos dá essa oportunidade de nós almejarmos o céu e desejarmos morar com Ele? Isso não é um sonho, isso é uma realidade. A palavra do Senhor disse que Ele vai chegar sim, e os mansos terão gozo sobre gozo. Então, alicerçados nesta palavra, nesta noite, eu digo a vocês: não fique desiludido, não tenha com vocês a desilusão nos seus corações, achar que tudo está perdido, que tudo se acabou. Não é pelos escândalos que a palavra de Deus vai ser aniquilada, não, de forma alguma. Porque o Senhor disse: nos últimos dias haveria de ser pior do que nós já vimos, dias piores estão para chegar. Senhor da glória, se você não se preparar, se você não se revestir com o Espírito Santo, você não vai suportar as lutas, não. Porque o Senhor tem pressa. Nós temos aqui a presença do Senhor e a proteção do Espírito Santo. A igreja do Senhor não caminha sozinha. A igreja do Senhor, você pode pensar: mas eu estava naquela congregação, eu fiquei naquela congregação quanto tempo, e como eu faço agora? Como eu vou fazer? Eu não tenho para onde ir, eu não sei o que fazer, eu estou decepcionado e eu não consigo mais servir a Deus com a minha decepção. E o Senhor disse: sujeitai a Deus, resiste o diabo, que ele vai fugir de vós, porque nós temos aqui a proteção do Espírito Santo. E o Senhor, quando Ele brada na terra, é porque Ele sabe, porque tem almas ali dentro daquele lugar, daquele espaço, que precisavam ouvir a verdade, para que aquelas almas não viessem mais tarde ser, talvez, queria justificar: Senhor, o Senhor não me falou nada, eu estava enganada, eu estava iludida. Por isso que Deus levanta alguém que não tem medo, mas que tem coragem de colocar
colocar a sua própria vida na frente para dizer a todos, porque existe o caminho da solução ainda. Porque se nós temos vida no altar, qualquer um que tiver vida no altar do Senhor, ele vai proclamar o reino da justiça do Senhor, quer com dificuldade, quer com prova ou sem prova, quer com perseguição ou sem perseguição, não importa, porque aqui nós temos a força, essa força que é sobrenatural, e ela fala com você também, minha filha. Se você acha que, olha, eu não tenho condição de ser igual àquela irmã, não, você não tem condição de ser igual a mim, porque eu não sou nada. Quem é tudo aqui é o Espírito Santo, e nós estamos buscando dele a perfeição. Então nessa noite, começa a alicerçar a sua vida dentro dessa palavra, porque essa palavra vai trazer para você cada dia um pão diferente, e esse pão imenso, cada dia que você abrir aqui, você não vai precisar de ser enganado por mais ninguém, porque o Senhor tem os seus cuidados especiais, o Senhor está nos protegendo, o Senhor está nos abraçando, guardando no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente nós vamos descansar. Debaixo da sombra do Onipotente, Satanás não vai nos encontrar, o adversário da nossa vida não vai poder nos encontrar, aqueles que nos perseguem, talvez até mesmo com covardia, eles não vão poder colocar a mão naquele servo que está guardado nas mãos do Senhor, não. Então a palavra maravilhosa é a palavra obra maravilhosa do Senhor, e essa obra maravilhosa não é só para mim, é para vocês também, é para você, minha querida, meu querido, que está cansado, tanta decepção, bateu em tantas portas, as portas não se abriam, e quando abriram você viu aquilo ali, mas não foi o que você esperava. Então nesta noite, alicerce a sua decisão somente nesta palavra, porque, queridos, quando essa palavra for encerrada na terra, quando o Espírito Santo de Deus subir, a igreja junto com ele, essa palavra não terá mais o entendimento que ela tem hoje. Muitos vão ler de todas as maneiras, mas não vão compreender, porque hoje essa palavra aqui, ela não é falada sozinha. Cada vírgula, cada letra que existe aqui, ela é acompanhada por uma unção sobrenatural, e a igreja do Senhor não vai sobreviver sem essa unção do Espírito Santo. Ela não sobrevive. Se você que está sentindo um pássaro dentro de uma gaiola, preso ou aprisionado, você nessa noite tem a liberdade de sair dessa gaiola que tanto te fecha as portas e tomar a sua liberdade. Seja você um atalaia do Senhor, seja você mesmo uma pessoa que possa proclamar com ousadia. Coloca a mão no arado e começa a trabalhar para o Senhor. Claro que você não vai alcançar o mundo todo, mas tem outros e outros e outros que vão fazer como a palavra do Senhor disse, o gozo sobre gozo, cada um com a sua particularidade com Deus, unirão as suas forças. Serão gozo sobre gozo, e nós vamos alcançar as almas, nós vamos conseguir sim, nós vamos conseguir distanciar aqueles que estão em caminhos distantes, voltar, que eles possam voltar desses caminhos que vão levar em caminhos errôneos para um caminho da salvação. Parece difícil falar assim nos dias de hoje, muito complicado, porque são tantas heresias, são tantas hipocrisias que a gente consegue entender. Somente quem tem o Espírito Santo, com os olhos do Espírito Santo, consegue saber exatamente, ter o discernimento do Senhor. Então não seja crente vazio, não seja crente morno, frio, não seja um crente assim, porque senão você vai continuar no erro, no engano, e achando que aquilo está certo, e quanto mais falarem com você, você não vai aceitar, você vai achar que o erro está na pessoa que fala, mas a pessoa que fala, ela está querendo tirar você do sofrimento eterno. É porque ela te ama, não é porque ela não ama, não. Muitas pessoas falam, mas foi falta de amor daquela irmã. Não foi falta de amor, não, porque o próprio amor é colocado pelo Senhor. Ele é o amor, ele ama, mas ele só ama o pecador. Ele não vai daquele andar a suricamba, ele não vai amar o pecado. Então, queridos e queridos, é a última hora, e nessa noite o Senhor me trouxe essa palavra para nossa edificação, porque nós temos aqui um guia, uma bússola na nossa frente, e se nós temos aqui
esse caminho santo que está nas nossas mãos. Nós não precisamos ser guiados por tantas obras que a palavra do Senhor diz, que podem até ser sábios, mas que perecerão com as suas palavras, porque falam do Senhor de uma boca para fora. E aqui nós estamos querendo que vocês não falem do Senhor para a boca para fora, não proclamem o nome do Senhor somente para ser visto, para alguém ouvir que as palavras são bonitas, mas proclame o Senhor com a força do Senhor, através do Espírito Santo que está dentro do seu coração. Oh Deus tremendo, glorioso, Deus de fogo, Deus de poder e glória. Que o nome do Senhor seja reverenciado, que o nome do Senhor possa ser contemplado nessa terra, queridos. O Senhor nos céus, contemplando uma igreja que precisa se voltar inteiramente, porque se o Senhor falou naquela época dessa palavra, porque o Senhor sabia que nos nossos dias seriam difíceis, dias complicadíssimos, que nós, com tanta vontade de servir a Deus, nós colocamos ali o nosso propósito, a nossa força, mas o Senhor disse: abre os olhos, queridos e queridas, muitos estão somente de aparência, realmente só de aparência, mas essa noite que o Espírito Santo continua falando com vocês, aquilo que eu não pude falar na sede, que me oh Deus tremendo, Deus de poder, eu sinto nessa vontade de fazer uma oração com todos aqui. Se você não sabe orar, seja também uma simples pessoa que leve o pensamento somente para Deus, e o Senhor vai colocar palavras na sua boca. Mas em primeiro lugar, reconheça os seus pecados, peça ao Senhor perdão pelos seus pecados, peça a Deus perdão por tudo aquilo que você estava caminhando em caminhos errôneos. E aqui o Senhor abriu os seus olhos, abriu o seu entendimento em primeiro plano. E então nessa noite receba a presença do Espírito Santo, que vai fazer você entender a situação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E à medida que você for meditando dia a dia nessa palavra, você vai conhecer essa verdade. Então nessa noite eu preciso muito fazer uma oração com vocês, e eu peço ao Espírito Santo de Deus que venha visitar cada um que precisa do poder, da graça, da restauração, pessoas que estão enfermas, problemáticas, pessoas que já cansaram de tratamentos, pessoas que já fizeram de tudo e não tiveram solução. Mas nessa noite nós vamos fazer diferente. Vamos colocar todo esse contexto, todos esses problemas nas mãos daquele que pode ver, que pode ouvir, que pode entender, que não é o vaso, mas que é o oleiro. Você tem que ser o vaso. Ele é o oleiro. Ele vai sim moldar o vaso para fazer de você um vaso pronto para uma obra dele na terra. E aqui está o caderno das orações, irmãos queridos. É um caderno que está lotado de nomes, né, queridos? Mas aqui estamos colocando o nome de cada um de vocês. Vocês podem ver aqui que são por cada live de oração. O Senhor me contempla para me colocar aqui, ó. Estão aqui páginas por páginas cheias dos seus nomes, e eu vou acrescentando. Mas não é isso aqui que vai fazer a vitória. Não é seu nome aqui que vai te dar vitória, não. Quem vai te dar vitória é Jesus Cristo. E você tem que pedir para Ele. Você tem que confiar nele. Não confiar nessa mulher que está aqui. Não confiar em pastores, em diáconos, evangelistas, obreiros. Não. Não, queridos, é errado. Muitos estão servindo a Deus com sinceridade. Mas se você for, talvez, sofrer uma contradição, você vê algo que você viu que não era o que você esperava, você vai falar: eu fui decepcionado. Pelo homem você pode ser decepcionado, mas por Deus nunca você será decepcionado. Então não quero que você pense em mim, nem pense em alguém que você conhece, mas pensa nesse Deus que está acima de todas as coisas, esse Deus que está falando conosco nessa noite. Ele vai resolver os seus problemas. Eu vou abaixar minha cabeça aqui, você joelha, coloca diante do Senhor a sua necessidade. Nós vamos orar, e a nossa intenção aqui nesse canal é ajudar vocês em oração, é ajudar vocês a alicerçar com Deus, transmitir o que o Senhor já me deu para que eu possa ajudar vocês. E eu espero que estão sendo assim
bem recebidos, né, queridos? Eu já tenho visto testemunhos e testemunhos que muitas pessoas estão alcançando bênção para a glória do Senhor, tudo para a glória do Senhor, porque nada somos. Queremos sim fazer uma obra missionária, e nessa oração vou apresentar ao Senhor esse propósito do Senhor, pela obra que o Senhor nos chamou já, porque vai ser no tempo do Senhor, não vai ser no meu tempo, nem no seu tempo, vai ser no tempo do Senhor, porque agora é tempo de busca, nós temos que revestir, nós temos que encher, como nós vamos sair para a rua de qualquer forma, como meus irmãos queridos, se a pessoa está precisando de cura, está doente, precisando de um remédio, como que ela vai sair distribuindo cura para as outras pessoas que estão doentes? Se ela também está doente, como ela vai sair panfletando para a rua, como ela vai fazer evangelismo numa situação que ela ainda não recebeu libertação de Deus? Então tudo começa no alicerce da oração, tudo começa com busca, com limpeza, purificação, santidade realmente diante do Senhor, para depois do Senhor nos colocar numa obra que Ele disse que será uma obra maravilhosa, será um estrondo, aonde passarmos revestidos do Espírito Santo, aonde passarmos, será como assombro. Muitos vão olhar e não vão entender nada, mas vão sentir somente a presença do Senhor. Não é para entender nada no nosso físico, não é para entender nada na nossa aparência, é para entender somente nas palavras que sairão determinadas pelo Espírito Santo, que fará com que aquela alma se arrependa, que aquela alma se converta realmente e possa desejar o céu. E a igreja do Senhor deixou de desejar o céu. O que está acontecendo nos últimos dias é uma igreja que não lembra mais a volta de Cristo, é uma igreja que perdeu a noção da eternidade e está fazendo somente para ter aqui na terra. Mas agora nessa oração vamos pedir a Deus para voltar o foco, a intenção do Senhor como a igreja primitiva era, ser uma igreja cheia, revestida, ser uma igreja que não tenha medo de Satanás, mas que venha enfrentá-lo, não com covardia, mas com coragem, com determinação, amém? Fecha os olhos, dobre os seus joelhos, vocês que podem, e clame comigo. Senhor Deus e Pai, nessa oração, Senhor, aqui diante da Tua presença e diante dos filhos e das filhas do Senhor que estão juntamente comigo, eu clamo, Senhor, nós clamamos ao Senhor, Senhor, depois dessa palavra que o Senhor nos trouxe, aqui estamos, Senhor, para transmitir também, Senhor, um desejo do nosso coração em conversar com o Senhor, Criador de todas as coisas. E aqui o Senhor nos contempla, Deus, nessa oração. Senhor, vai visitando essa casa, vai visitando essa serva, esse servo do Senhor, que também quer fazer parte, Deus, dessa obra maravilhosa, que também querem, Deus, ser como um assombro na terra, para fazer a diferença, Pai, para falar a verdade do Senhor em qualquer circunstância, em qualquer lugar, para defender a verdade da Tua palavra, sem medo, sem covardia. Senhor, aqui está esse caderno de oração, não só este, Pai, mas tem muitas almas, Senhor, que precisam ser alcançadas nesse instante. Ó Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor, nós haveremos, Senhor, de transmitir o recado do Senhor. Ó Senhor, Senhor, pode Satanás falar o que ele colocar nos corações para que sejam falados. Não me importo, meu Pai, eu tenho que fazer a obra do Senhor na terra, porque isso, Senhor, me deixou, meu Pai, como a ordenança do Senhor, para que eu pudesse alçar a minha voz. Senhor amado,
Dai força para a tua igreja, Pai, se levantar também em oração, na presença do Senhor, para não ser mais uma igreja caída, fracassada, para não ser mais como um pássaro dentro de uma gaiola preso, mas que tenha liberdade, Deus, para proclamar o reino do Senhor com ousadia, Deus, porque o Senhor precisa, Senhor, de pessoas determinadas nessa terra, Pai, não somente para abrir a boca de qualquer maneira, com palavras, Senhor, diversas, mas somente da boca para fora. Mas o Senhor precisa, Senhor, de uma igreja, Senhor, que tem o Espírito Santo dentro, Senhor, na profundeza, Pai, do coração, Senhor, alicerçado, Pai, na tua presença, para fazer a diferença neste mundo, Deus, aonde o Senhor nos mandar, aonde o Senhor nos levar, que seja, Senhor, uma obra, Senhor, maravilhosa, que seja gozo sobre gozo, Deus. Não queremos ser oleiro, mas queremos ser vasos, Senhor, vasos, Senhor, cheio do azeite. Oh Deus Santo e Poderoso, aqui estamos, Senhor, na presença dessa igreja, Senhor, desses irmãos que são a igreja do Senhor. Homens e mulheres, Senhor, que são a igreja do Senhor na terra. Senhor amado, vai repreendendo essa enfermidade espiritual. O que está assolando a igreja, Senhor, é o desespero, meu Deus, a destruição, o abandono, meu Pai. Por isso, Senhor, nós pedimos ao Senhor a proteção do Espírito, a proteção do Senhor, meu Pai, contra toda a obra da maldade, toda a ganância, toda a perversidade, toda a obra da mentira, do engano, Senhor. Ah, Senhor amado, vai fazendo a tua limpeza agora, oh Senhor, meu Pai, através da palavra do Senhor e através da força do Espírito Santo. O Senhor venha, Senhor, trabalhar, meu Pai, mesmo que não temos um templo, Pai, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Que, Senhor, cada dia, Senhor, cada dia que o Senhor nos concede é um dia a mais de diferença, Pai, um dia que nós possamos cantar o hino da vitória, entrando naquele gozo, naquele paraíso eterno. Deus querido e Pai amado, vai contemplando, Deus, aonde existem crianças enfermas, Pai, pessoas com grandes dificuldades financeiras, pessoas que estão desempregadas, pessoas que não sabem mais como colocar o alimento dentro das suas casas, porque não tem o salário. Mas o Senhor é o Deus que abre portas aonde não tem porta, Pai. Abre essa porta divina, Pai, e vai dando, Senhor, esclarecimento, Pai, para que todo, Senhor, possa se focar no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai da eternidade, o príncipe da paz, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá. A Ele, somente a Ele a glória, somente a Ele a reverência, somente a Ele louvor. Senhor amado, que muitos aqui, Senhor, possam contar o testemunho, possam contar a vitória, Senhor da glória. Eu sei que o Senhor está preparando momentos diferentes, o Senhor está programando, Senhor, a programação dada pelo Espírito Santo. Senhor, o trabalhar do Senhor é diferente do nosso trabalhar. O desejo do Senhor é que o homem, que a mulher aguarde com paciência no Senhor, perseverando, Deus, dia e noite, em clamor e em graça e oração. Ah, Senhor, porque uma igreja alicerçada na oração, ela não cai, Senhor, ela não é derrotada, Pai. Olha, Senhor da glória, é o poder do teu Espírito Santo, Pai. E, Senhor, vai manifestando nos corações que estavam, Senhor, cansados, fracos, abatidos. Sim, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, colocar
em cada um dessa serva, desse servo do Senhor, o entendimento, Deus, que estamos guardados e protegidos e não temos que temer o homem, Senhor, porque a única coisa que sustenta o cristão na terra é a unção do Espírito Santo na terra. Ai de nós se não for o teu Espírito Santo, nós não estaríamos mais aqui não, Senhor, porque o salmista disse, ai de nós, ai se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado. Ora diga, Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós não estaríamos mais, eles teriam nos engolido vivos, Senhor, mas sim, o Senhor nos protegeu, e o Senhor tem nos protegido, Pai, e eu continuo esperando no Senhor, o momento certo, exato do Senhor trabalhar. Ah, Senhor, será uma obra maravilhosa na terra. Ah, Senhor, homens e mulheres revestidos do Espírito Santo, homens e mulheres, Pai, com coragem e ousadia para fazer somente a tua vontade. Ah, Senhor, fazer aquilo que o Senhor ordenar. Oh, Senhor, e aqui eu encerro a minha oração, as nossas orações dessa noite, meu Deus, mas continua falando, Pai, continua tocando, em nome de Jesus Cristo, nosso grande e eterno Salvador. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Que o nome do Senhor seja glorificado, né, irmãos? Eu sei que vocês sentiram a presença do Senhor. Foi lindo, maravilhoso. Irmãos queridos e queridas do Senhor, nós estamos iniciando, né, irmãos, o trabalho do Senhor aqui nessa plataforma, como os irmãos já sabem. Irmãos, e o Senhor tem revelado a forma de trabalhar. Nós não podemos fazer nada segundo a nossa vontade. Nós não podemos jamais abrirmos aqui uma live e fazer o que nós pensamos em fazer. Não. Aqui eu não estou para fazer isso. Eu estou aqui para fazer o que o Senhor me conceder que eu faça. E eu sei que será de grande aproveito para todos. E o Senhor tem nos preparado uns programas diferentes, a qual nós traremos também experiências. Eu creio que vai agradar e vai ser de grande relevância para muitas pessoas. Pessoas que estarão aqui também para testemunhar experiências com Deus, que é o importante, né, irmãos? O Senhor Jesus espera uma igreja que confie nele, que dê valor ao Espírito Santo, que dê valor aos dons do Espírito Santo, porque muitos têm até mesmo banido o Espírito Santo das igrejas. Muitos têm se escandalizado com os dons, principalmente com o dom de línguas, e eles estão blasfemando, levando pessoas a blasfemarem. Então nós temos que ter muita atenção, porque o Senhor deixou claro, nos últimos dias seria derramado o Espírito Santo de uma forma sobrenatural. Então, queridos e queridas, se vocês querem fazer parte para receber esse derramamento do Espírito Santo, não importa o que os homens vão falar de você, não importa o que as pessoas vão falar de você, não dê ouvido, mas dê ouvido à voz do Senhor, que é o mais importante. Então o Senhor está trazendo a sabedoria, a inteligência para cada um de nós. E aqui o Senhor me deu essa oportunidade. Tenho orado ao Senhor, nós vamos trazer aqui momentos de experiências com Deus. Vamos trazer também um outro tipo de programa qual o Senhor está mostrando, que é a revelação sobre a palavra dEle. Vamos trazer também, irmãos queridos, oportunidades para que outras pessoas também possam estar conosco. Isso tudo é um trabalhar de Deus. Mas não pensem vocês que eu vou ficar só aqui. Como a gente ouve muito que é crente de internet. Eu não sou crente de internet. Para vocês terem uma ideia, quando eu estava empenhada na obra do Senhor, Deus é minha testemunha. E eu sei que tem muitos irmãos que também podem testemunhar comigo. Eu tinha essa mesma ansiedade que eu tenho hoje. E muitas das vezes eu saía da minha casa a madrugadas, amanhecendo o dia, na época eu fazia faculdade ainda. Eu saía de casa 5, 6 horas da manhã, eu ia para a faculdade, eu saía da faculdade, eu ia para o meu trabalho, porque eu trabalho, graças a Deus. E depois eu ia para a igreja, fazia tudo com carinho, muito amor. Muito amor. E depois tinha os outros trabalhos na casa do Senhor. E eu nunca fiz nada para receber elogios de homem. E nem tampouco fiz nada para ser remunerada. Eu nunca fiz nada para cobrar posteriormente. Mas eu
queria e quero fazer a obra de Deus. Eu creio que existem muitas pessoas que também sentem como eu sinto. É algo dado por Deus, é algo colocado pelo Espírito Santo que não tem como tirar. E aqui eu estou, o que o Senhor determinou que eu fizesse até aquele momento, eu fiz. Não tenho remorso do que fiz, porque minhas mãos são lavadas. Graças a Deus, eu consegui dar conta do recado. Mas chega um momento que o Senhor manda você fazer outra coisa diferente. O Senhor te tira, te coloca outros caminhos na sua vida. Então, irmãos, é o tempo do Senhor. Aí se alguém ainda pensar assim, mas por que ela estava lá e ficou do lado e está assim? É o tempo do Senhor na minha vida. Eu estive lá e cumpri o meu tempo até o momento que Deus deixou, e naquele período eu fiz o que me foi concedido, que me era cabível fazer, e eu fiz. Então, irmãos, oração teve, conselhos teve, trabalho teve, disposição tive o tempo inteiro, e eu quero continuar, irmãos, nessa obra missionária. Então eu preciso que vocês me ajudem, principalmente em oração, porque eu não sou crente de ficar aqui na internet, mas eu tive que vir para cá para nós falarmos do amor do Senhor. Mas terão tempos a qual nós teremos grandes trabalhos. E o Senhor tem preparado a equipe, o Senhor tem preparado tudo. E na hora dele, na hora exata, vocês verão muitas coisas, muitas almas sendo salvas também. E eu peço vocês que também se prontifiquem para fazer as suas inscrições no trabalho do Senhor, né? Se alistarem para ser soldados de Cristo. Talvez você seja um soldado hoje que está doente. Talvez você ficou cansado na batalha, foi ferido, né? Muitos soldados estão feridos. Mas o Senhor tem o bálsamo, tem a cura divina, tem a saúde para te dar de volta. E a palavra do Senhor Jesus vai continuar bradando no seu coração, para que esse desejo também possa ser continuado em vocês. Tá bom, irmãos? Porque, como dizem, uma andorinha sozinha não faz verão, mas são muitas juntas, né? Então todos vocês possam sentir essa alegria também de fazer a obra do Senhor, mas defendam a verdade. Muitas pessoas olham para você e pensam assim, você tá ali no meio, e você tá ali porque você quis, você tá concordando? Não é assim. O Senhor te manda para você ter experiências. Então são tempos. Eu tenho as experiências com o Senhor da minha infância, minha juventude. Adquiri mais um pouco agora. E eu agradeço a Deus por tudo isso. Por tudo isso que eu estou com, graças a Deus, o Senhor tem conservado a minha saúde. Graças ao nome do Senhor, eu estou bem. Graças ao nome do Senhor, tenho uma família maravilhosa. Peço aos irmãos que orem a favor dos meus filhos, da minha família. O Senhor me deu na terra. E agradeço o Senhor pela companhia de todos os irmãos e as irmãs. Continuem comigo. Me ajudem a proclamar o reino do Senhor, né? Não fazer, eu quero estar inscrito para o canal. Não, nós vamos fazer dessa plataforma aqui, desse espaço, um momento de nós evangelizarmos também, tá bom, irmãos? Então eu preciso que vocês compartilhem com alguém, se inscrevam, coloquem seus likes, me ajudem, que nós vamos conseguir sim. Estou muito feliz, muito grata a Deus, principalmente pela essa oportunidade e também por vocês que estão comigo, tá? Foi bom vê-los de novo, vocês estavam querendo também que eu aparecesse, né? Não posso ficar só escondida, né, irmãos? Aliás, nunca fiquei escondida. O Senhor sempre me encontrou, né? Talvez vocês não me viram, não conseguiam me ver, como eu também não conseguia vê-los, mas os olhos do Senhor nos encontrou. Com certeza, os olhos do Senhor procuram os fiéis na terra, e Ele encontrou. E então, irmãos, debaixo desses olhos de fogo, debaixo desses olhos como chama de fogo, nós não temos que temer a nada, tá bom? Sejam corajosos, destemidos, para defender essa palavra com juízo e verdade, tá bom, irmãos? Que o nosso Rei dos Reis está chegando e Ele virá com grande juízo e grande justiça na terra, mas Ele quer nos poupar daquele dia do Senhor, que é o dia da ira do Senhor. Ele ama muito, mas Ele também é justo e justo. Então receba também os irmãos que querem aceitar Jesus, reconciliar com Cristo, você que está desviado. Levanta sua mão, feche os seus olhos, diga assim: Senhor Jesus, nesse momento eu te aceito como Salvador da minha alma. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome
no livro da vida e sela com o teu sangue para o dia da redenção. Senhor, me ajude, me dê forças para continuar na tua presença. Amém? Eu sinto muito forte a presença do Espírito Santo aqui. Espero que vocês também estejam sentindo. E se estiverem sentindo, dão glórias para Deus. Glorifiquem o nome do Senhor, porque tudo é para a glória dele, tudo é pela reverência do Senhor. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Vamos exaltá-lo, que tudo suba para ele, somente ele e para ele. E assim nós continuaremos. O Senhor vai preparar outros dias, vocês fiquem atentos. Nós teremos aqui novidades, grandes novidades. E nós estamos organizando, tá bom, irmãos? Hoje eu vim aqui só para trazer essa palavra mesmo e orar com vocês. Mas nós estamos em fases de organização e tenho certeza que vai dar muito certo. Amém? Amo vocês e deixo com vocês o meu carinho, o meu abraço especial. E receba o principal abraço, que é do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.